chegou o momento. Vou falar porque eu sou tão obcecada por O Grande Gatsby. Tenho certeza que esse vídeo vai ficar gigante, tá? Mas toda hora as pessoas me perguntam sobre por que eu sou tão obcecada por O Grande Gatsby. Então assim, o vídeo vai ficar grande e você vai ver até o final. Antes de falar o motivo da obsessão em si, eu vou primeiro explicar como que eu cheguei até O Grande Gatsby, qual que foi o processo até eu finalmente ler esse livro. Eu vou contar essa história porque parece uma coisa meio... tem até um teor meio místico até. Estava lá eu, Angélica, de 16 anos, e chegou um momento em que todas as coisas, assim, no geral, apareciam, faziam referência ou algo nesse sentido sobre o Grande Gatsby ou sobre o Fitzgerald, que é o autor do Grande Gatsby. Então, assim, o livro começou a aparecer pra mim de várias formas e com muita recorrência. E aí eu fiquei tipo assim, meu, eu preciso ler esse livro. Eu acho que é o universo falando pra mim, garota, senta a bunda aí e lê esse livro que você não vai se arrepender. Inclusive, se vocês já assistiram um filme chamado A Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batata, é esse o nome? Acho que é. E aí tem uma parte em que a personagem fala que não somos nós que chegamos nos livros, né? Não somos nós que escolhemos os livros, são os livros que nos escolhem. E aí a minha relação com o Grande Gatsby, pra mim, tá muito alinhada a esse pensamento. Aí vocês podem falar, nossa, Angélica, que loucura, é só um livro. Não é só um livro pra mim, é quase uma experiência religiosa. E aí que começou a acontecer isso. Então, por exemplo, eu ia na biblioteca e eu entrava num corredor aleatório e calhava de ser o corredor em que tinha os livros do Fitzgerald. Foram coisas nesse sentido, assim. Parecia que o universo tava me guiando pra eu conhecer esse livro. Foi uma coisa muito doida. E aí o que acontece? Eu não li o livro antes. Eu não tinha lido, não foi a primeira coisa que eu li, não foi o livro do Grande Gatsby. O primeiro livro que eu li do Fitzgerald foi O Último Magnata. Só que o que acontece? Eu não sabia, a princípio, que era um livro que não tinha finalizado, enfim, depois que eu comecei a ler, eu descobri que era, mas eu descobri quando eu já estava no meio do livro. Eu falei, bom, não vou parar agora, né, mas tudo bem. E eu lembro até que eu tava numa aula de cursinho pré-vestibular da minha escola e eu tava terminando de ler o livro numa aula de geografia sobre bacias hidrográficas. Então, assim, perceba, foi um negócio tão marcante na minha vida conhecer o Fitzgerald que, tipo, eu lembro de cada detalhe desse momento inicial. Só que, quanto ao Grande Gatsby em si, eu primeiro vi o filme. E tanto o livro quanto o filme geraram uma espécie de encantamento em mim que foi um negócio muito sinistro. Enquanto eu assistia o filme, parecia que eu tava tendo uma experiência religiosa. Eu não sei explicar. Eu me sentia numa áurea de encantamento, que é um negócio muito doido. Eu fiquei, assim, vidrada do início ao fim do filme. E eu olhava para aquilo e falava, gente, meu Deus do céu, meu Deus, tipo, não sei, eu fiquei louca. Chorei horrores no final. Acho que, enfim, todo mundo fica chateado com o final do Grande Gatsby, inevitavelmente. E aí eu falei, agora eu vou ler o livro. E eu pensei, eu já vi o filme, talvez o livro seja, sabe, não vai me pegar tanto. Estava errada. Me pegou mais ainda do que o filme em si. Eu tenho a percepção que o Fitzgerald, ele faz uma escolha de palavras e de maneiras de guiar a narrativa que faz com que você esteja envolvido na narrativa de uma forma que é difícil de escapar. Obviamente, tem pessoas que não gostam do livro, também não gostam do filme, mas eu tenho uma relação muito de paixão em relação à forma como o Fitzgerald conduz as coisas que ele escreve, né? Não só o Grande Gatsby, dos outros livros também. O Suave é a Noite é o meu segundo livro favorito dele, e é a mesma questão. É o tipo de livro que do nada joga uma bomba e você fala, mano, meu Deus do céu! Sim. A questão do contexto em que esse livro e o Fitzgerald em si estão inseridos faz com que tudo tenha uma proporção ainda maior para mim. Então, qual é a questão? Eu sempre tive um interesse muito profundo de estudar o trauma na literatura, sempre. Eu comecei a fazer análise também, e a gente fala muito sobre... Eu gosto muito de escrever ficção, e às vezes coisas mais confessionais e tudo mais. E eu percebo quanto aquilo não é só um alívio, mas é também uma forma de
explicar o inexplicável, por assim dizer. Você escrever uma coisa intensa que aconteceu com você, a partir do momento que você coloca isso em palavras, ela toma uma dimensão muito doida. Eu não sei explicar isso direito, é uma dimensão sentimental que eu quero dizer. E para mim sempre foi muito interessante ler livros que o autor está inserido numa situação e transpassa isso pro livro, sabe? Então o Fitzgerald, ele esteve na Primeira Guerra Mundial, ele não foi de fato pro combate, mas ele estava ali presente, né, de alguma forma. E esse livro, ele foi publicado em 1925, então aí após a Primeira Guerra Mundial. E o ponto, eu sempre lembro de uma frase acho que é do Milan Kundera, não sei pronunciar o nome dele, tá? Que é tipo assim, a tempestade passa, difícil é dizer o que fica. E aí eu sempre fico pensando nisso, como que se deu a vida das pessoas depois da Primeira Guerra Mundial. Porque, por exemplo, a gente passou por uma pandemia, né? É difícil pra gente, até hoje, dizer o que ficou disso, né? Muitas pessoas perderam familiares, sabe? Foi uma época caótica pra todo mundo. Imagina só, se a pandemia já foi um negócio horroroso também, eu fico pensando, o contexto do Grande Gatsby, esse momento aí de 1925 que ele é publicado, não foi um pós só a Primeira Guerra Mundial, também foi um pós de gripe espanhola. É um contexto tão regado de condições que reduzem a humanidade a nada, que faz com que esse livro seja muito maior do que uma narrativa do Nick Carraway falando sobre o Gatsby, entendeu? São os pormenores, é a entrelinha que conquista, sabe? Por assim dizer. O livro quando eu tinha 16 anos, hoje em dia eu tenho 23. E durante todos esses anos, eu li o livro umas 7 vezes e eu estudei sobre esse livro. Conforme eu fui estudando a parte de teoria para entender o que se passa de fato nesse livro, aí foi um caminho sem volta. Foi um caminho sem volta, porque eu fui lendo essas coisas, fui destrinchando a obra, que chegou num nível que eu falei, esse livro e eu somos a mesma coisa. O que acontece também é que, por causa do Fitzgerald, eu tomei muitas decisões na minha vida. Juro. Quando eu tava no ensino médio, eu queria fazer biomedicina. E aí, eu tive uma professora que fez com que eu mudasse completamente a profissão que eu almejava, porque eu sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de escrever, mas enfim, as pessoas, né, sempre desprezam a arte, né, a literatura também, então eu sempre ouvi, nossa, quem faz faculdade de letras é um fudido que vai morar debaixo da ponte, e ninguém quer ser um fudido que mora debaixo da ponte, então por muito tempo eu joguei esse amor pra debaixo de um tapete, tipo, isso aqui vai ser meu hobby. Eu preciso de uma profissão que me dê dinheiro. O amor falou muito mais alto e eu me formei em letras e eu não me arrependo em hipótese alguma, nunca me arrependi e sou completamente apaixonada pela profissão. Quando entrei na faculdade de letras, eu fazia grego antigo e por um tempo eu estudei a figura do Eros na poesia da Safo. Só que chegou um momento em que, tipo, Chegou um momento em que esse livro começou a ressoar na minha cabeça da mesma forma que ressoou quando eu li ele pela primeira vez. Eu nunca deixei de ser apaixonada por esse livro, mas ele voltou à minha realidade do mesmo jeito que ele entrou na minha vida em 2016. Tudo voltou a ser sobre o Grande Gatsby. E aí eu percebi, eu tô infeliz fazendo o que eu faço. Não é isso aqui que eu quero. Não quero mais trabalhar com grego antigo. Eu vou embora e vou estudar o Grande Gatsby. Então, agora voltando em relação ao livro, né? Eu falei dessa questão traumática e tudo mais. E sempre teve uma coisa que me pegou muito. O fato de que a gente entende que a guerra é um aniquilamento, né? Só que a gente pensa muitas vezes só no aniquilamento físico, né? E só o aniquilamento da carne, por assim dizer, sabe? Mas a gente não... Muitas vezes a gente não para pra pensar em como isso se dá no geral. Como que ficam as pessoas que não foram na guerra? E esses soldados que foram na guerra, como que eles lidam com o que sobrou da vida deles? No momento em que esse soldado ele é retirado do contexto dele e jogado no fronte, a vida dele acabou. Aí eu fico imaginando, por exemplo, sei lá, se hoje eu fosse chamada pra guerra e eu voltasse daqui 5 anos, você concorda comigo que a minha vida pausou no momento em que eu fui chamada pra guerra?
no momento em que eu voltar, daqui 5 anos, todo mundo vai ter seguido a vida deles, todo mundo vai ter, sei lá, um emprego novo, vai ter família, vai ter um namorado novo, vai ter filho, vai comprar um cachorro. E eu vou voltar para um momento em que eu parei. Porque a minha vida não continuou. A minha vida, depois do front, é a mesma vida de 5 anos atrás. Justamente o que acontece com Gatsby. Ele conhece a Daisy, ele vai pra guerra, ele volta e ele esquece que a vida de todo mundo passou, menos a dele, porque ele estava na guerra. Ele volta com esse impulso de eu vou conquistar a Daisy, mas ele esquece que, tipo, a Daisy tá casada, a Daisy tem uma filha, sabe? Ela já tem outra vida. Só que ele não teve. Sabe? Ele não teve essa oportunidade de prosperar, de evoluir, de colocar os planos em ação. Ele não teve isso. Que essa pessoa se reinsere na sociedade e como que ela lida com o conflito interno dela de entender que todo mundo seguiu em frente e ele não. E aí eu li um artigo esses dias, eu vou lembrar de colocar aqui, tá? Eu li um artigo esses dias que fala sobre como o Gatsby, por ele sofrer tanto com essa quebra na cronologia, na linha do tempo dele, que o Gatsby se insere numa realidade fantasiosa, ele depende tanto daquela fantasia para viver, que a vida dele passa a ser uma mentira, basicamente. A vida do Gatsby passa a ser uma ilusão, sabe? Ele constrói uma casa gigantesca, dá festa e não sei o quê, com um intuito de recuperar o que ele perdeu 5 anos antes, que era a Daisy. No final do livro, né, naquela cena em que eles estão no hotel e tudo mais, o Gatsby fala pra Daisy, diz ao Tom que você nunca amou ele. E aí, e ela fala, mas eu não posso falar isso, né? E ele fala, tipo, não, mas você nunca amou ela. Eu fico, tipo, nesses 5 anos que você tava na guerra, eu amei esse cara, porque a minha vida seguiu. É duro isso, né? E tem também acho que é a última vez que o Nick vê o Gatsby, talvez, não vou lembrar, que o Nick diz ao Gatsby, né? You can't repeat the past. Isso pra mim sempre me pegou. Você não pode repetir o passado. E o Gatsby vira e fala assim, é claro que a gente pode, meu amigo. Já vi muitas pessoas falando, em brincadeira de internet, né? Namore alguém que faça tudo por você da mesma forma que o Gatsby fez pela Daisy. Mas assim, sinceramente, se um cara vira um obcecado por mim que nem o Gatsby é pela Daisy, meu Deus do céu, alô polícia. E é triste, porque o Gatsby, ele tá doente, assim como a maioria dos homens que voltaram da guerra, o Gatsby, ele está doente. Ele é um homem que foi pra guerra e não consegue superar o fato de que a vida dele, ali de 5 anos atrás, meu amigo, um abraço, não vai ter como. E aí tem uma outra questão que agora eu vou entrar num spoiler, então caso você não tenha lido o livro ou não saiba o final e não quiser saber, pula, tá? Depois eu falo o momento em que acabou o spoiler. E uma coisa que me chateou muito quando eu li o livro, que é a morte do Gatsby. Pra mim sempre foi, puxa, mano, ele tava tão perto e ele morreu. Se você realmente for fazer uma análise desse livro, você começa a perceber que se o Fitzgerald não matasse o Gatsby, ele ia ser um hipócrita. E por quê? Porque, assim, é muito, muito claro, né, e é uma coisa que sempre que falam sobre o Grande Gatsby é a primeira coisa que geralmente relacionam ao livro, que é a crítica ao sonho americano. E o Gatsby, ele segue muito à risca o que o sonho americano diz. Se você trabalhar, se você conseguir... Quer dizer, o Gatsby, ele é meio pilantra, né? Enfim, a forma que ele consegue o dinheiro é na pilantragem, mas... Ninguém sabe ao certo que pilantragem é, mas todo mundo fica assim, ó, amigo, não tinha 1 centavo no bolso e agora tá milionário? Como assim? O sonho americano, ele impulsiona as pessoas através da mão da meritocracia, né? Vai lá. Se você merecer, você se insere aqui nessa bolha de rico. Então vai, se esforça. E aí, o Gatsby, ele segue isso do sonho americano. Ele se esforça, ele consegue dinheiro, mas ele se insere na bolha dos ricos? Ele é constantemente debochado pelo Tom. Ele é debochado porque o Gatsby, ele tá sempre com roupas coloridas. Então, tipo, tem uma parte que fala sobre uma gravata rosa e o Tom fala, tipo, mano... E tem uma questão, um estudo também que fala sobre as cores no Grande Gatsby, né?
Por exemplo, no início fala sobre as cortinas brancas da casa do Tom e da Daisy que ficam esvoaçando. Então as cores dos old riches, né? Então, tipo, esses ricos que são ricos de herança, de família, as cores são sempre neutras. Então são as cortinas brancas, as roupas deles são diferentes, são cores mais neutras, não são chamativas que nem as do Gatsby, né? O Gatsby tem um cupê amarelo. Isso também interfere muito, né? E o Gatsby, ele acha que ele vai conseguir se inserir nessa bolha. E a partir do momento em que o Fitzgerald mata o Gatsby, ele tá mostrando, ó, pode se esforçar, meu amigo, nessa bolha você não entra. Aqui você não pertence, não adianta. Eu sinto que o Fitzgerald, ele é muito de símbolos, né? E pra mim, essa morte do Gatsby é muito sobre isso, sabe? Não tem como você se inserir aqui, você não pertence a essa realidade. Falando nessa questão dos símbolos também, eu tenho essa tatuagem aqui, que é do... Logo quando o Nick e o Tom vão passar ali pelo Vale das Cinzas pela primeira vez. E o Nick vê esse outdoor que tem no Vale das Cinzas, que é de um oculista, né? Se não me engano, era um oftalmologista e calhou do outdoor ficar lá. Tipo, a Vale das Cinzas tá dizimado e ficou aquela merda daquele outdoor lá e foda-se. E tem um simbolismo que depois um dos personagens vai trazer à tona, né? Que é o Wilson. Que eu vou até pegar o livro, peraí. Vou pegar o livro aqui pra ler a passagem. Olha o estado. Deixa eu ver se eu encontro. Então, e até inclusive falando isso, né, do retorno ao passado, que o Gatsby quer que a Daisy fale, né, ah, você nunca amou ele, fala pro Tom que você nunca amou ele. E aí a Daisy responde, ah, você pede demais, amo você agora, isso não basta? Não posso fazer nada quanto ao passado. E aí, olha só, né, o termo passado, né, e o passado enquanto tempo mesmo, ele é tão soberano na narrativa, ele aparece em tantas formas. E aí tem uma parte desse capítulo 7 ainda também, de quando eles estão no hotel, que aí o Nick narrando fala, né, a cada palavra dele, do Gatsby, Daisy se retirava cada vez mais para dentro de si, e assim Gatsby desistiu de falar, e somente o sonho morto seguia lutando enquanto a tarde desvanecia, tentando tocar o que não era mais tangível, esforçando-se com tristeza, sem desespero, rumo àquela voz perdida do outro lado da suíte. O sonho morto, tá morto porque a Daisy não consegue. Oi, tô arrepiada. Pô, gente, esse livro é foda. E tem uma outra coisa que eu li em um estudo, que nesse momento aí que eles estão no hotel, o Nick se lembra que é aniversário dele. E é o aniversário de 30 anos dele. E aí eu li nesse estudo como o Fitzgerald pensou até nisso. Porque os anos 20, eles foram muito importantes pro Fitzgerald também, né? Foi um momento em que ele tava no auge, etc, etc. E a partir do momento em que tem essa importância, os anos 20 tem esse símbolo de importância, e o Nick faz 30 anos, ele sai dos anos 20, agora a casa vai cair. Saiu dos anos em que éramos felizes. E aí tem uma outra parte que o Nick fala, a sua intenção provavelmente era tomar para si o que pudesse e partir. Mas Gatsby descobriu então que havia se empenhado na busca de um graal. A busca de um graal. Mano! E aí, falando aqui do símbolo, né? Nossa, ai, gente, nossa, falar desse livro me dá um negócio. Então, assim, a Myrtle, que é uma das personagens que tá junto com o Tom, né? Ela tem um marido, o Wilson, ela trai o Wilson. Então, o Wilson, ele é o marido da Myrtle, que é morta, que é atropelada pela Daisy no capítulo 7, né? E depois que a Myrtle é morta, o Wilson, ele tá de frente à janela dele, lembrando que ele mora no Vale das Cinzas, olhando o outdoor dos olhos. Então, o Vale das Cinzas está sempre sendo observado por aqueles olhos. Só que aí tem uma colocação muito doida do Wilson, que ele fala assim, falei que ela podia me enganar, mas que não enganaria Deus. Ou seja, isso olhando ali para a janela, para esse outdoor dos olhos.
Deus sabe o que você andou fazendo, tudo o que você andou fazendo. Você pode me enganar, mas Deus você não engana. E aí, de pé atrás dele, com um choque, que ele fitava os olhos do Dr. T.J. Ecclesburg, que é a minha tatuagem, que haviam acabado de emergir, pálidos e imensos da noite que se dissolvia. E aí o Wilson fala, Deus vê tudo. E o Michaelis, que tá junto com ele, fala, isso é só um anúncio. Muito doido, tipo, porque existe esse símbolo, então, ali no Vale das Cinzas, de um homem observando, e na percepção do Wilson, por assim dizer, a partir do momento que ele olha para aqueles olhos, ele fala, Deus vê tudo, esse outdoor deixa de ser um outdoor e vira os olhos de Deus em cima de uma terra devastada. Seguindo a interpretação do Wilson, então, esses olhos que eram de um oftalmologista e tudo mais, viram os olhos de Deus. Os olhos de Deus estão sobre uma cidade das cinzas. Ele está inserido num lugar em que é uma miséria. Todo mundo é pobre, todo mundo está sujo com fome. Os olhos de Deus estão olhando a miséria. Deus vê tudo, mas não enxerga eles. O Vale das Cinzas ali, lendo no original, ele é descrito pelo Nick como Wasteland, então a terra devastada. E aí tem um poema do T.S. Eliot chamado Wasteland também, a terra devastada, que fala sobre essa devastação mesmo, sabe? O Vale das Cinzas, ele é ali um meio caminho entre Nova York e Long Island. Então, ele é um entre-lugar. Aquele lugar não é nada, sabe? Ele não é Nova York, ele não é Long Island. É um Vale das Cinzas, apenas. Então, ali é um lugar de miséria, é um lugar de pessoas passando fome, é um entre-lugar, apenas. Ali é um lugar em que os ricos estão de passagem. E uma coisa curiosa, né, disso do Vale das Cinzas, que é tudo realmente cinza, que é preto, aquela fumaça e tudo mais. E quando os ricos passam por ali, né, para ir para Nova York, a única coisa colorida nesse ambiente são os carros deles, são os carros dos ricos. A única coisa colorida no Vale das Cinzas são os ricos. Quanto à questão da ilusão do Gatsby, no capítulo 5 tem uma parte da narrativa que o Nick narra, ó. Deve ter havido momentos, mesmo naquela tarde, essa parte é quando o Gatsby e a Daisy finalmente se reencontraram. Deve ter havido momentos, mesmo naquela tarde, em que Daisy ficara aquém dos sonhos dele, por culpa não dela, mas da vitalidade colossal da ilusão de Gatsby. A ilusão a ultrapassara tudo. Ele se atirara à ilusão com uma paixão criativa, fazendo-lhe acréscimos a todo instante, ornamentando-a com todas as plumas radiantes que por acaso flutuavam até ele. Não há quantidade de fogo ou frescor que possa fazer frente ao que um homem é capaz de guardar em seu espectral coração. E vale lembrar que o Gatsby, ele constrói tanto a realidade dele, tipo, o Gatsby, ele não é o que é, né? Ele construiu quem ele é, né? O que é uma coisa muito doida. Inclusive o nome dele não é Gatsby, né? O nome do Gatsby mesmo é James Gatz. E ele é de uma família pobre, sabe? E aí, então ele quer tanto se tornar uma outra pessoa, ele ambiciona tanto não ser ele, que ele muda até o nome. E aí, em relação a isso da ilusão dele, também no capítulo 6 agora, a cada noite ele fazia acréscimos à estrutura de suas fantasias, até que o sono encurralasse alguma cena vívida com um abraço aniquilador. Por algum tempo, esses devaneios proporcionaram uma válvula de escape para a imaginação de Gatsby. Eram uma pista satisfatória de que a realidade não era real, uma garantia de que a rocha do mundo estava seguramente alicerçada na asa de uma fada. O que é real, nesse caso, assim, a realidade dele tá atrelada a essa ilusão que ele cria. Então, pra dormir, sabe quando a gente vai dormir e a gente fica pensando muita merda? A gente começa a pensar em alguma coisa que faz sentido pra gente? O Gui, meu marido, ele sempre fala, vou pensar em tudo que eu compraria se eu ganhasse na loteria. O Gatsby, antes de dormir, ele entra novamente nessa ilusão dele que ele vive, sabe? Então, o que acalma ele é a ilusão do que ele pode vir a construir, sabe?
Ah, aqui ó, eu achei a parte que eu tava falando sobre o diga a ele que não te ama e eles falam do é impossível repetir o passado. Então é a passagem assim, ó. O Nick falando, né? O que ele esperava de Daisy era nada menos que isso, que ela chegasse para Tom e dissesse, eu nunca amei você. Depois de ter obliterado 4 anos inteiros com aquela frase, eles poderiam tomar as decisões mais práticas quanto ao que fazer a seguir. Uma delas era a seguinte: depois que Daisy estivesse livre, os dois voltariam a Louisville e partiriam de onde ela morava para se casarem. Ou seja, retornaria também não só de uma forma metafórica, mas também voltaria para a casa dela que ela morava antes de se casar. Exatamente como se os 5 anos não tivessem se passado. Então ele fazia muito a questão de retornar a esse momento onde ele foi apanhado para a guerra. E aí o Nick fala pra ele, eu não esperaria muito dela. É impossível repetir o passado. E o Gatsby responde, impossível repetir o passado? Ora, mas é claro que é possível. O Nick fala, Gatsby lançou em volta um olhar delirante, como se o passado estivesse escondido ali, na sombra da casa e quase ao alcance das mãos. E aí ele responde, eu vou deixar tudo exatamente como era antes. Então aí o Nick fala, Gatsby falava muito do passado e compreendi que ele desejava recuperar alguma coisa, alguma ideia de si mesmo, talvez, que participara do seu amor por Daisy. Ele tivera uma vida confusa e desordenada desde então. Mas se conseguisse retornar uma vez a um certo ponto de partida e repetir todo o caminho lentamente, poderia descobrir o que era tal coisa. Ou seja, ele só seria feliz de verdade se ele retornasse àquele ponto e partisse dali, de onde ele parou, sabe? Bom, e eu acho que é isso. A minha conclusão geral é que esse livro é divino. Esse livro... Então, eu tentei explicar mais ou menos algumas coisas que me chamam muito a atenção no livro, espero que não tenha ficado muito confuso. Às vezes, quando eu me animo, acabo perdendo um pouco a linha de raciocínio. Mas eu acho que é isso. Pra mim, esse é um livro extremamente necessário e a gente sempre fala, né, sobre como a literatura, ela transmite a realidade de uma outra forma, né? E, por exemplo, o que a gente pode tirar de ensinamento da literatura, né? Nem sempre um ensinamento bom. Mas, por exemplo, assim como aqui no Grande Gatsby, eles passaram pela Primeira Guerra Mundial e pela epidemia de gripe espanhola, eu fico pensando, o que restou da gente também da pandemia de Covid, sabe? Será que a gente aprendeu a lidar com o que a gente perdeu durante a pandemia? Em que estado mental a gente saiu da pandemia? A gente se recuperou? Saímos melhores ou piores da pandemia? Pra mim, esse livro é divino. E eu espero ter conseguido demonstrar isso pra você e que você também queira ler esse livro magnânimo. Porque eu sou apaixonada. Eu acho que é isso. Então, muito obrigada por ter ouvido esse podcast aí. Eu espero que você tenha gostado, que agora você queira ler O Grande Gatsby e que você compartilhe a mesma paixão que eu tenho, tá bom? Tchau!